Olá, boa noite, programa Sudeste Esportivo, mesa redonda, na sua telinha, na nossa telinha da TV Sudeste, mais uma vez aqui para a nossa jornada esportiva, fazer aquela resenha, aquele bate-papo sobre o esporte local e também o esporte aí nacional, sempre aquela resenha gostosa. Meu companheiro já está aqui, Jaime Júnior, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores da TV Sudeste e vamos para mais uma jornada aí do Sudeste Esportivo. Bom, vou apresentar o nosso convidado de hoje, aliás, já é conhecido aqui da telinha da TV Sudeste, já participou em outros programas aqui com a gente, estamos em casa também, cunhado, né, do nosso amigo Jaime Júnior, foi meu vizinho durante muitos anos. Nilson, prazer recebê-lo aqui mais uma vez na TV Sudeste. O prazer é todo meu, né, e dizer que é uma grande satisfação voltar aqui a Sudeste e aqui eu caso um abraço a todos os telespectadores aqui da TV Sudeste. É isso aí. Nilson, para quem não conhece, né, foi goleiro profissional durante muitos anos. Ô Nilson, você começou menino, como é que você percebeu assim que você poderia ser goleiro? Ô Sandro, é o seguinte, veja bem, eu acho que, eu digo sempre que fui goleiro, que eu sou goleiro desde quando eu nasci, porque quando eu era garoto, lá com meus 8 anos, por aí, 7 a 8 anos de idade, lá no Rio, lá em Petrópolis, né? Eu já brincava lá no meio dos adultos e eles sempre me colocavam no gol. Então, eu na época de 8 a 9 anos, no meio dos rapazes de 20 e pouco, e os caras chutavam, e eu defendia, e aquilo ali foi dando caldo, né? E eles mesmo, esse garoto aí leva jeito, hein? E eu sei que acabou, a gente, né, ficou mais velho, aí quando deu eu estava com 13 para 14 anos, 14 anos, aí foi quando eu comecei mesmo a levar a sério a coisa. E aí, como é que você, a pergunta que muitos devem saber, como é que você é do Rio, né? Uhum. Como é que você chegou em Guarapari? Como é que você encontrou esse lugar? Não, veja bem, é aquele detalhe, né? É que Guarapari a gente já conhecia, né? Porque Guarapari é uma cidade turística, cidade, né? Ela é mundialmente conhecida. Já no Rio a gente sabia, né, que tinha Guarapari, Espírito Santo. Só que na época eu não sabia qual era a direção, né? Se era para o norte, para o sul. Aí, primeiramente, eu saí do Serrano, o Pós de Progresso, aqui em Bom Jesus. Aí, do Pós de Progresso, eu vim para o Rio Branco. Do Rio Branco que eu vim para o Guarapari. Foi em 84. Aí foi quando eu pisei pela terceira vez no Guarapari, né? Que eu vinha jogar aqui, né? Pelo Pós de Progresso, eu vim pelo Rio Branco. Aí, quando foi 84, o pessoal aqui me contratou. Aí foi quando foi a minha passagem pelo Guarapari. Que são, se não me engano, eu aqui passei aqui no Guarapari foi 84, 85, 89 e 90. É isso aí, Jaime Júnior, você lembra quando chegou Nilson aqui para jogar no Guarapari? Lembro. Eu tinha 15 anos, né? Era menino? Era menino, em 84, tinha 15 anos. E aí já comecei a malhar, né? Porque eu comecei malhando com 15 anos. E aí ele começou a namorar minha irmã. E aí foi quando a gente então teve essa aproximação, né? Já naquela época de cunhado, que no caso ele já namorava minha irmã. E aí até hoje essa amizade de cunhado e amizade como pessoa, né? Mas você não ficou bravo na época não? Pô, chegou esse jogador de futebol aqui, querendo namorar minha irmã, você já querendo ser o Hulk e tal, essa coisa toda. Não. O Nilson sempre foi um cara maneiro, né? Sempre foi não é porque eu tô na frente dele, nem só porque eu sou cunhado dele, nem só porque também ele é casado com a minha irmã não, mas ele é um cara maneiro, um cara legal e minha irmã que é felizarda de tê-lo como marido. Fizeram uma família muito bacana, aproveitar e mandar um abraço para Zezé, como é conhecida, né, professora Zezé, e para o Mike também, filho do Nilson, meu amigo de infância, jogamos muito. Por sinal, fomos campeão juntos, né? Eu e ele,
no São João, no Rural do ano retrasado. Né? É um privilégio, né, Nilson? Poder jogar com o filho e ser campeão ainda. Ser campeão. E até a gente sempre, assim, né, que ele brincava, ele sempre brincou contra mim aqui aos sábados, né? Aí depois eu levei ele lá para União, e quando foi agora, em 2016, fomos lá para São João, e fomos à final do Rural, e aí na final, contra o Boa Esperança, ele foi comigo, né? E por sinal a gente conseguiu o título, né? Que foi contra o Boa Esperança, até um jogo até memorável, né? Porque foi uma partida em que eles fizeram um gol na gente aos 38 minutos do segundo tempo. A gente já tinha dado como perdido, porque final, no segundo tempo, toma um gol aos 38. Mas com o futebol tem aquela coisa, né, de que o futebol só acaba quando desapita. Aos 48, nos acréscimos, a gente empatou o jogo, aí nos pênaltis a gente conseguiu ser mais feliz do que o Boa Esperança e, consequentemente, fomos campeões. Você pegou pênalti, não? Umzinho. É o suficiente. Suficiente para poder dar, quer dizer, ajudar a dar o título, né? Agora você, praticamente, a vida inteira, jogando no gol, foi sua profissão, foi sua vida. É uma profissão ingrata, Nilson? Eu digo sempre, né, que eu sempre falo isso, em todas as entrevistas que eu dou, ou as pessoas quando me perguntam, como diz o Leão, ex-Palmeiras, seleção brasileira, 4 Copas do Mundo, ele fala, você não é goleiro, quem joga no gol ele é especialista, porque se você não for um cara que saiba os detalhes do gol, não tem jeito. Você monta um time, sem goleiro não vai. É que o Jaiminho, ele que é bugalho. Não adianta, não vai. O goleiro tem que ser goleiro. Por isso que o Leão fala que o goleiro tem que ser especialista. Você tem que saber tudo de gol. O detalhe, a hora de sair, uma bola que você tem que deceptar, entendeu? Uma bola que você tem que segurar, uma que eu tenho que espalmar. Você ali atrás você vê tudo, né? Que ocorre no jogo. Então você antevê o jogo. Então você, que hoje o goleiro, hoje não, sempre, ele, dentro de campo, ele é um treinador, porque ele vê tudo. E o goleiro que não fala, ele morre de fome, né? Na área dele tem que tomar conta. Aliás, tem que orientar os zagueiros, até porque ele está de frente. Exato. Não, porque, por exemplo, às vezes se fala aí na imprensa, nos comentários esportivos, ou mesmo resenhas, né, assim, sobre futebol. Poxa, tomou um gol bobo. Mas às vezes aquele gol bobo que tomou foi porque o goleiro que vê toda a situação do jogo, ele poderia orientar o seu zagueiro, o seu volante, o seu lateral, mas aquele goleiro que só se preocupa com a bola, ferrou. Não dá, porque numa orientação que ele dá para o seu zagueiro, ou para os seus atletas ali que estão na sua frente, ele evita um gol só na palavra. E se você não falar, você não falou. Se você orientasse o seu quarto zagueiro, o seu lateral esquerdo, lateral direito, o que for ali dentro do jogo, ele pode marcar aquele jogador que estava sozinho, entendeu? Só numa situação que você oriente ele. A você não orientá-lo, é onde, de repente, essa bola vai nesse jogador e é onde sai um gol. Aí o que acontece? Jaime Júnior, vou te colocar agora numa pergunta aqui delicada, aquelas perguntinhas, né? Você acha que os goleiros de antigamente eram melhores do que os goleiros de hoje? O Nilson citou aqui o Leão, e aí teve Manga, teve Félix, teve Paulo Sérgio aqui, que é capixaba, né? E que eram até menores, né? De estatura menor. Hoje os goleiros são muito grandes. Na década de 70, 80 não eram tão grandes. Você ficaria com os goleiros atuais se você pudesse escolher lá para o Internix? Ó, tá aqui, ó. Você escolheria os atuais ou aquela turma da década de 70 e 80? Eu acho que cada tempo tem um atleta do seu tempo, né? Igual, por exemplo, muitos falam que Garrincha
hoje em dia não jogaria, né? Porque na época de Garrincha ele foi absoluto e talvez hoje ele não jogaria. Então, tipo assim, é uma incógnita, né? É uma incógnita isso aí. E acontece também com os goleiros. Eu acho que nós tivemos grandes goleiros, né? Na década de 60, 70, mas hoje em dia também temos bons goleiros. E eu acho que cada um no seu tempo. Então não dá pra gente definir se quem era melhor, se os das épocas de 60, 70 eram melhores do que os de agora. A gente não tem como definir isso aí. Vamos jogar pro goleiro então. Deus, você não é tão grande, mas também não é baixinho. Você tem uma estatura ali significativa pro goleiro. Você está no meio termo aí. Com certeza você é maior do que Paulo Sérgio, do que esses goleiros menores. Mas você acha que influencia o tamanho do goleiro ou tem que ter habilidade embaixo da trave? Ô, Sandra, veja bem, o que o Jair falou tem a ver. Tudo tem o seu tempo. Como ele citou, o Garrincha não jogaria hoje. Muitos, os antigos, contestam. Os de hoje, poxa, esse futebol que é mais linguiça, cachorro com linguiça, como o Filipão falou. Não. A gente não pode desmerecer ninguém. O Garrincha foi o que foi porque foi o Garrincha. O Pelé foi o que foi porque foi o Pelé, da época deles. E esses camaradas de ontem, lá de trás, se fosse hoje, eles iam ter que se adequar. Eles iam ter que treinar mais, porque o futebol hoje é mais velocidade, é corrida, é físico, é mais contato. Antigamente você jogava, tu tinha espaço, olhar, mas era como o Benício Gêmeo, era o quê? Futebol da época, entendeu? Então, eu vivi essa época. Eu ia para o Maracanã com meu pai direto. Eu vi jogar Pelé quase já em fim de carreira. O grande Ademir da Guia, eu vi jogar. Garpegiani no Inter, o São Paulo ia no Rio. Eu ia com meu pai ver os jogos, entendeu? Porque eu sou fluminense, né? Mas, meu pai, meu filho, vamos para Maracanã? América e Fluminense. Opa, tô dentro, eu ia. Então eu vi grandes jogadores. Eduzinho, irmão de Zico, jogava muito, entendeu? Então, quer dizer, eu vi esses caras todos jogar. Então, esses caras têm o seu valor. Os de hoje são o que são por causa desses camaradas de ontem. Agora, como eu falei, Jaime, naquela época era uma coisa, 50 era uma coisa, 40, 30 lá atrás, nos primórdios do futebol. Então, todos eles tiveram e têm o seu valor. E no caso dos goleiros, né, agora onde que, como você perguntou ao Jaime, e ele falou também bem dito, por quê? Antigamente você não tinha o trabalho que se fazem hoje com os goleiros. Mas os caras pegavam muito. As luvas, antigamente, não era como as de hoje. Muitos nem tinham luva. Era aqui na mão mesmo. Eu lembro, o Fred era sem luva. O Manga, acho que na Copa de 66, que ele foi como é que se fala? Como ele era o Gilmar, aí quando foi 66, ele barrou o Gilmar. Ele joga contra Portugal, se não me engano, sem luva. A Copa do Mundo. Aí você vem para hoje, as luvas de hoje, só falta colar na bola. Você pode fazer assim na bola, ela suga a bola. E a bola também era muito mais pesada, né? Pesada. Hoje, a bola de hoje é tipo um curvinho, né? Tu bate na bola, ela sai toda... Quer dizer, então, mudou muita coisa. Eu acho que os goleiros de antigamente, se fossem hoje, iam pegar mais ainda. Entendeu? Agora, o tamanho, realmente, hoje já influencia um pouco. Mas eu não sou também adepto do goleiro de 2 metros. Eu acho que o goleiro ideal, o tamanho ideal, na minha filosofia, 1,85 m, 8,6 m, porque você tanto vai em cima como vai embaixo. Às vezes, né, você tem um goleiro de
1,98 m. Só que na hora de descer já... Demora um pouquinho. Ele até ganhou uma vantagem na sua envergadura na hora de um pênalti. Tudo bem, aí já, né? Um pênalti ali, se o cara não colocar ela lá na bochecha da rede, o cara pega. Se ele for pro canto certo, ele pega. Mas hoje tem muita coisa que os goleiros estudam como é que bate o pênalti um jogador, a falta, como é que ele bate, como é que ele chuta. Então tem um monte de situações que facilitou muito para o goleiro. Aliás, para todo mundo, né? Então, como diz, a tecnologia hoje está no futebol. Também entrou no futebol. Então, quer dizer, a coisa ficou mais fácil. Uma coisa que eu não aceito nos goleiros de hoje é o tal de espalmar as bolas. Porque eu sou de uma escola que vão segurar. Porque você segurando acaba com a jogada. Às vezes o cara bate uma falta que você vê que o cara pode segurar. Porque o cara hoje treina para isso. Hoje eles estão muito bem preparados. Então você pode ir numa bola e segurar essa bola. Aí eles vão, espalmam. Então, inclusive, até quem falou sobre esse fator, esses dias aí que estava vendo, foi o Ronaldo, do Corinthians. Sim, o goleiro Ronaldo. Ele falou, poxa, na minha época ele segurava, hoje em dia os caras sai bola. Tanto é que na escolinha aí, né, quando eu dou aula dos garotos, eu passo, olha, o meu goleiro ele tem que ser diferente. Como? Absolutamente nesse sentido, de segurar. Bom, nós vamos falar dessa escolinha, como é que está o Nilson, o que ele está fazendo, mas o diretor já deu o sinal aqui, nós temos que fazer um intervalo, tem que faturar. O tempo já estourou, a gente volta em instantes com o Sudeste Esportivo Mesa Redonda.